e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, Cofesse, Grupo GP Exclusive, toda a linha seta e com obras aceleradas. MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Construtora Aliança, aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Mais Construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Olá, bom dia. Sábado 23 de abril, começa agora mais um Tambão Imóveis e Negócios. Pandemia da Covid-19 amplifica conflitos em condomínios. É sobre esse tema que vamos falar no programa de hoje. Ao vivo, eu recebo com muita honra os advogados especialistas no direito condominial, Dr. Vladimir Minar e também a doutora Emanuele Araújo. Os empreendimentos das principais e maiores construtoras imobiliárias da Paraíba você encontra aqui, claro, no Giro de Ofertas. Tem novidade hoje, hein? Anota aí. E ainda, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje de um tema polêmico: ativismo judiciário. O que é isso? Você vai saber daqui a pouco. Participa, manda tua mensagem, teus beijos, teus abraços, fotos para o nosso número de WhatsApp. Você sabe, só por mensagem. Anota aí, papel e lápis, bloco de notas do celular, 99854-2857. Vou repetir, hein? 99854-2857. Tambão Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre usar ou não a máscara dentro de condomínios na Paraíba. Assim que o decreto de flexibilização saiu no início do mês, continuava a obrigatoriedade. Mas, dias depois, uma medida provisória tornou o uso opcional. Veja só. Então, deve prevalecer o bom senso? Será? Se a pessoa tiver algum sintoma ou se achar mais seguro, pode usar a máscara sim. Mas vamos ver tudo isso agora nessa reportagem. Acompanhe. Depois de 2 anos utilizando máscara, agora é possível sair sem o equipamento de proteção. A decisão também atingiu o convívio nos condomínios, mas com algumas determinações definidas pelo decreto estadual. Sabemos que cada condomínio existe uma realidade própria. E aí o próprio decreto vem falar sobre isso, que nos casos de pessoas que têm comorbidade, idosos, aqueles que estão com sintomas de Covid, devem utilizar a máscara. E aí dentro da realidade do condomínio poderia se estabelecer regras para esse período, poderia se estabelecer a obrigatoriedade ou não. Neste condomínio, os processos de adaptação para o uso e retirada das máscaras não tiveram grandes conflitos. Graças a Deus, as pessoas eram bem conscientes. Lógico que tem algumas pessoas que sempre desobedeciam, mas a gente tentava tratar de maneira com diálogo e sempre tivemos bons resultados. Mas é lógico que a flexibilização das máscaras é um sinal de que os números melhoraram, de que a gente já tem a permissão da ciência de poder ter esse contato mais próximo das pessoas sem essa proteção. Alguns moradores, principalmente idosos, ainda se sentem mais seguros em utilizar o equipamento, mas essa liberação foi recebida com muita alegria. Afinal, é um experimento que pode se encaminhar para o fim da pandemia. Quem está usando máscara ainda entende que as pessoas que estão sem já estão se sentindo mais seguras, estão vacinadas. Quem está
com máscara, tem essa percepção. Quem está sem máscara também respeita quem está usando máscara, entende também que podem fazer parte de algum grupo de risco e se sentem hoje mais confortável com a máscara. Então, aqui, graças a Deus, nós não tivemos conflitos maiores em função disso. No começo, algumas pessoas discordam, né? Acho que não deveria ser liberado. Mas, diante dos diálogos, isso vem sido batido há muito tempo, né? A ciência, os meios de comunicação, os especialistas vêm dizendo que é horário, que é época da gente fazer essa experiência sem a máscara. Os números estão dizendo isso e as pessoas conseguem se convencer tranquilo. Pois é, respeitar o direito dos outros. A oportunidade, cada um usa a sua e a democracia é para isso. Quem quiser usar máscara, mesmo com a liberalidade, usa. Quem não quiser, respeita o direito do outro. É por isso que no programa de hoje vamos discutir como a pandemia da Covid-19 amplifica conflitos em condomínio. Isso é uma grande verdade, viu? E para nos ajudar a tirar todas as dúvidas sobre esse assunto polêmico, verdadeiro, que está acontecendo agora, estão aqui comigo, ao vivo, os advogados especialistas no direito condominial, o doutor Vladimir Minar e também a doutora Emanuele Araújo. Você que está nos assistindo agora, quer perguntar algo sobre esse tema? A grande oportunidade é essa. Então manda tua mensagem só por WhatsApp, anota o número aí, 998542857. Obrigado pela grande audiência, já estou recebendo muitos beijos e abraços, são recíprocos. Doutora Emanuele, muito obrigado pela presença. Doutor Vladimir, que já virou nosso sócio aqui, viu, doutora Emanuele? E vamos falar sobre esse tema atualizadíssimo. Acabou ou não acabou a obrigatoriedade? E muitas pessoas, quando a gente colocou o doutor Vladimir e a doutora Emanuele nas redes sociais e os telespectadores já sabendo do assunto, mandaram muitas contribuições e a gente fez um rol aqui de questionamentos que eles fizeram as perguntas e a gente selecionou. Foram muitos questionamentos, a gente vai tentar aqui resolver tudo e você que está aí do outro lado, manda as dúvidas que tem. Doutora Emanuele, a pergunta que não quer calar. Os condôminos na Paraíba podem continuar a exigir, os condomínios podem continuar a exigir o uso de máscara ou não? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigada pelo convite, Rômulo, é um prazer participar aqui. Pela primeira vez. Entre Espanha, Brasil e outras coisas, consegui sua agenda, né? Mas começamos com um tema que foi bastante polêmico na última semana, realmente a obrigatoriedade do uso de máscara dentro dos condomínios, né? Na última semana houve o decreto estadual que determinou a liberação do uso de máscaras na cidade em toda a Paraíba, em toda a região da Paraíba, naquelas que estiverem com o limite de vacinação acima de 70%. E isso inclui a nossa capital. Só que a polêmica começou porque a gente tem em vigência uma lei estadual, a 11.717, que entrou em vigência desde 2020, no auge da pandemia. E ela trouxe a obrigatoriedade de dentro dos condomínios, funcionários, moradores, frequentadores, usarem a máscara de proteção facial. Então, com o decreto, começou a discussão, com o decreto promulgado, considerando a validade da lei, começou a discussão se era obrigatório, realmente, dentro dos condomínios, a permanência dessa utilização. E dessa discussão surgiu uma medida provisória, certo? Posteriormente pelo Estado, a medida provisória 306, que tirou essa discussão, modificando o artigo 2º da lei, onde não torna agora facultativo o uso de máscara dentro dos condomínios. Então, hoje, os condomínios não podem mais exigir o uso de máscara dentro dos condomínios. Foi modificado a lei, a gente teve alvo de bastante discussões, porque era uma questão de interpretação à lei e interpretação sistemática ao decreto que estava promulgado. Obviamente, o decreto está abaixo da lei, não tinha condão de modificar, mas a gente tinha que interpretar de forma mais sistemática, observando o cenário da pandemia e a
ao cenário que o próprio decreto, o próprio Estado determinou a liberação do uso de máscara. O Ministério Público da Paraíba entrou nessa discussão, não foi? O que é que se deu essa discussão com o Ministério Público? O Ministério Público entrou na discussão querendo a permanência da utilização do uso de máscara, dizendo que ainda estava recente realmente essa liberação, mas teve a decisão realmente e manteve a liberação do uso de máscara, tornando facultativo. E aqueles que realmente ainda estejam com sintomas, é recomendado a utilização, né? É questão de consciência. Agora, por exemplo, ainda nessa pergunta, porque é uma coisa que foi muito bate-papo aqui e eu não aguentei de tantas perguntas sobre esse primeiro assunto. Aí vem a liberalidade das decisões das assembleias. Se a assembleia de um condomínio, na sua grande maioria, decidir, tem que usar máscara, e aí? Hoje, pela permanência, considerando o decreto existente, a situação pandêmica que a gente está, a evolução, eu acho bem temerário, ainda que a gente tenha coro específico de alteração de convenção, o condomínio legislar em relação à obrigatoriedade do uso de máscara, sabe? Mas é possível uma comunidade ter essa discussão, mas ainda assim se torna temerário e possivelmente pode chegar... Algum condomínio pode entrar com ação específica, alguma coisa? Da Assembleia. Judicializar, né? Mas é importante que todos saibam e tirem todas essas dúvidas para que a gente não deixe... E se ficou ainda dúvida sobre isso, manda aqui para a gente. Então, Vladimir, muita gente interagiu e uma das perguntas que a gente pincelou ali dentro de vários assuntos, as pessoas mandavam cartas, assim. A gente é que tinha que interpretar o que é que eles queriam. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa pergunta que a gente conseguiu transformá-la no anseio das dúvidas. O que muda com a publicação do novo decreto do governo da Paraíba, que trata da flexibilização das medidas sanitárias, não só para condomínio, mas para tudo que você puder orientar o telespectador? Primeiramente, é uma honra estar aqui, né, do lado de uma expoente da Advocacia Condominial Paraibana, doutora Emanuele, e de doutora Elaine, que gravou o vídeo também, outra expoente da Advocacia Feminina Paraibana. O que muda é a volta à normalidade, aos poucos, claro, com todo o cuidado, de uma vida para um novo normal, como o pessoal tem chamado. Então, a partir do decreto 42.388, você vai poder ter uma retomada de atividades nas áreas condominiais, por exemplo, com um maior vigor, com uma maior quantidade de pessoas, sempre melhorando a questão da limpeza, porque aí você vai ter que atentar muito mais para a questão de higienização dos ambientes, ventilação dos ambientes, mas o uso de cada área, a circulação das pessoas já está basicamente liberada em sua plenitude. O alerta, Romulo, que a gente faz é que esses decretos eles têm durações ou quinzenais ou mensais. Por quê? Por causa do ciclo da doença. O ciclo da doença é de cada 14 dias, 7, 10 ou até 14 dias. Então, é uma leitura que vai fazer. Nós temos acompanhado os números meio que diariamente. Graças a Deus, desde a liberação, não tivemos um aumento exponencial, que era o que o Ministério Público, por exemplo, quando colocou, temia. Que ele pedia que fosse primeiro liberado as áreas abertas, para depois liberar as áreas fechadas. E a Justiça, graças a Deus, com um bom entendimento, um bom senso, falou, não, já temos números, vamos experimentar tudo. E tem se mantido, como na maioria do resto do mundo tem se mantido. Agora, por exemplo, muitas vezes estava vendo aquela exigência de apresentar o cartão nos restaurantes, bares. Isso ainda continua. Continua. Porque é uma outra lei e um outro decreto. No próprio decreto que libera o uso das máscaras, nem libera, gente, flexibiliza, é facultativo você decidir ou não usar. A questão do cartão vacinal ainda, do passaporte vacinal ainda persiste. Eu creio que a gente ainda vai conviver com isso por mais alguns meses, mas outras cidades já têm flexibilizado isso, né, do Sul e Sudeste. Perfeito. Doutora Emanuele, o projeto aprovado no Senado, olha que coisa aí, vem lei aí que você vai saber aqui em primeiríssima mão, viu? Só no Tambaú Imóveis e Negócios. Projeto aprovado, um projeto de lei no Senado, esse projeto, ele exige que a aprovação de 2/3, olha só, dos condôminos
para mudar a destinação de edifícios e que essa medida influenciará nos condomínios. Então, a destinação, antes, eu quero que a senhora explique como vale hoje, e esses 2 terços, vai complicar, não vai complicar, é importante, não é? Veja como o condomínio amplifica as discussões, né? Então, principalmente na pandemia, trouxe muita visão para a seara condominial. Então, houve um projeto que foi levado para o Senado, foi aprovado, inclusive, no Senado, vai para a Câmara agora. O Código Civil, primeiro a gente tem que falar como dispõe o Código Civil. O Código Civil hoje estabelece que é necessário a unanimidade dos condôminos para poder alterar a destinação do condomínio. O que é a destinação do condomínio? O condomínio é destinado exclusivamente residencial, exclusivamente comercial, é misto. Então, para modificar essa destinação, é necessário a aprovação da unanimidade dos condôminos. Hoje. É o que prevê o Código Civil hoje. Certo. Mas esse projeto que surgiu, que foi aprovado no Senado, é para modificar esse quórum, trazer o quórum de 2 terços. E a intenção do projeto, quando foi criado, foi exatamente nos centros comerciais, por exemplo, muitas empresas, muitos condomínios empresariais também esvaziados. E como tem destinação exclusiva residencial, tinha o objetivo de liberar de forma mista, torná-lo ele comercial, tornar mais, ter realmente a função social daquela propriedade. Só que é um pouco temerário, porque se você adquiriu aquele empreendimento, você vai afetar... aquela finalidade. Com aquela finalidade, vai afetar diretamente o seu direito de propriedade. E eu vejo aí uma possível indenização, inclusive, a quem realmente se sentir prejudicado por essa modificação. Imagine, você entra no prédio exclusivamente comercial, com aquela finalidade, e de repente tem uma finalidade residencial. Ou vice-versa, exclusivamente residencial, tem ali a sua residência, a sua moradia, sua segurança em relação a isso, e de repente o prédio torna comercial. Realmente vamos ver os seguintes. Vamos ver se aprova, se não aprova, se vira lei. Aprova ou não. Realmente eu acho virando lei vai criar uma polêmica grande, e a gente vai trazer novamente vocês para a gente. O quórum de 2 terços já é um quórum bastante qualificado. É verdade. A unanimidade é quase que impossível de conseguir. Né? Mas os 2 terços é um quórum bastante qualificado. Em 17 anos de advocacia, poucas vezes a gente conseguiu o quórum de 2 terços. Pois é. Mas pegando essa dica aí e essa deixa, como disciplinar o uso de áreas comuns e de lazer nos condomínios nesta nova fase, doutor Vladimir? Aquele plano de prevenção e combate à disseminação do Covid que falamos aqui, eu acho que em junho de 2020, o Tambaú Imóveis foi o primeiro a trazer esse assunto justamente quando saiu a Lei 11.717. Então, ele foi sugerido para que houvesse mudança de acordo com a questão epidemiológica. Então, os condomínios devem acompanhar isso e agora, nesse momento, devem adaptar os seus planos para que tenha uma maior flexibilização, cuidando sempre da questão da limpeza e da asepsia dos locais para garantir a maior segurança da saúde dos condôminos. Mas a dica façam uma assembleia através de convocação, como deve ser, e tratem desses assuntos para que vocês possam ter o máximo de segurança, porque a multa dos 50 mil ainda está vigente através da lei. Entendi. Então, pode vir multa, pode vir uma série de coisas. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Não basta, não é só liberar geral, não, pelo amor de Deus, gente. Reunião, busquem o jurídico dos condomínios de vocês para que eles lhes auxiliem nessa flexibilização e nessa adaptação desse plano. Perfeito. A gente vai para o intervalo, doutora Emanuele, mas muita gente interagiu aqui em 2 temas polêmicos e complicados. Prestação de contas, e teve casos aqui, a gente não vai falar os casos, mas vai dar mais ou menos a ideia, tanto na questão de dizer que nessa pandemia o dinheiro foi usado com muita facilidade, e eleição para novo síndico, que é uma confusão que as pessoas estão aqui esperando. Então vamos deixar para o próximo bloco que a gente vai debater esse tema, ok? Ok. Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima. Me segue lá e eu vou publicando
dicas de filmes, o que vai sair no próximo programa, o que a gente acompanhou aqui nos bastidores, e uma série de assuntos do nosso interesse. Uma pausa na nossa conversa para irmos a um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, porque você não deve trocar de canal, porque voltamos já já. Aguarda aí. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Estamos de volta e você está disposto a se libertar e entender como fazer para pagar algo que de fato é seu? Então, só existe uma forma para isso acontecer. Você decidir a se libertar. Como, Rômulo? A FK Imóveis vai fazer isso por você e vai trazer e fazer também o melhor e da melhor forma possível. Conheça o Reserve Garden, vou repetir, Reserve Garden, esse lindo empreendimento que fica localizado nos Bancários e com uma qualidade invejável de acabamento e de localização. O Reserve Garden ele possui uma mega área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, área de jogos, espaço pet, porque todo mundo hoje tem o seu pet, mini campo, quadra, bicicletário para você fazer o seu lado fitness e muito mais. E como não se bastasse, contém apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte e varanda para você tomar aquela cervejinha com churrasco. Sabe por que você vai conseguir morar nos Bancários com esse empreendimento? Vou te contar agora. A novidade é o seguinte: o valor dele começando através de R$ 174.900. Não é pegadinha não, eu vou repetir. R$ 174.900. Com toda a documentação paga pela consultora. Isso quer dizer que ITBI na prefeitura, cartório e registro, zero. Então, a hora de mudar de vida é agora. Pegue aí seu telefone e ligue agora mesmo para a FK Imóveis. Anota aí, 98677-2008. Eu vou repetir, tá? 98677-2008. Siga também a FK Imóveis no Instagram, @FK_Imóveis. Ou acesse o site e confira mais empreendimentos incríveis que cabem dentro do seu bolso através do fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. As contas de luz podem ficar mais baratas. Na fake news não. A partir deste mês, sim, claro. Como? Com o aumento, né, do volume de água nos reservatórios, e hoje é um dia que está ajudando, chovendo bastante, a cobrança da bandeira vermelha deixou de valer desde sábado. Olha que coisa boa. Então, veja o VT.
Dona Maria José Gonçalves, mais conhecida como Dona Zeza, é daquelas donas de casa que está sempre buscando alguma forma de economizar. Com a energia elétrica, monitora todas as tomadas e sai desligando tudo que não está em uso. A lâmpada é substituída pela luz natural sempre que possível. E o janelão garante a ventilação. Já a garrafa de água ela deixa congelar para consumir ao longo do dia e assim não precisar abrir e fechar a geladeira. Um hábito que tem funcionado, apesar de trabalhoso. Consegui economizar R$100 na minha conta de energia com alguns hábitos que eu fui adquirindo. Como a roupa de casa a gente não está mais passando, só passamos algumas roupas de sair e na hora que vai usar, porque senão ela vai ficar guardada. De acordo com Alana Ferreira, supervisora de relacionamento da Energisa, Dona Zeza está no caminho certo. A gente fica tão orgulhosos, né, quando vê um consumidor desse com cuidado, não só com o seu bolso, mas com o meio ambiente também. Né? E a gente vê que tem que ser durante todo o ano, né? Não adianta ser só no período, porque é um consumo, é uma consciência que você vai levando, não só para dentro de casa, mas você leva para fora, né? Ambiente de trabalho, escolas, e aí você vai multiplicando esse consumo mais consciente. E os cuidados com o consumo de energia devem permanecer mesmo com o anúncio do fim da bandeira vermelha pelo governo federal. A bandeira vermelha iria se estender até o final deste ano, mas com o aumento do índice de água nos reservatórios, o governo federal antecipou o fim da bandeira vermelha agora para o mês de abril. Com isso, o consumidor terá uma redução de 20% na tarifa. Essa redução deverá ser sentida na fatura do mês de maio e a Alana não recomenda relaxar com os cuidados, mesmo agora com a bandeira verde. A gente tem que ter esse consumo sempre, né? Pensando no nosso bolso e no meio ambiente. Então, assim, a gente tem muita variação de clima, né? A gente tem variação de bandeiras, né? Que são sinalizadas pela ANEEL. Então, assim, a gente, quando faz um trabalho desse, um gerenciamento tem que ser para todo ano, né? Não só conosco, mas toda a família envolvida. Porque aí você vai ter variações, mas vai ter um equilíbrio na tua conta e no meio ambiente. Desperdiçar menos energia. E para desperdiçar menos energia, você desperdiça também menos água para que a gente tenha reservatórios sempre cheios para não acontecer a bandeira vermelha novamente. Pandemia da Covid-19 amplifica conflitos em condomínios e é o tema de hoje. É claro, envia aí tuas dúvidas, tuas mensagens, teus beijos, teus abraços, estou recebendo todos. Muito obrigado pela grande audiência. Renovando o número do WhatsApp 99854-2857, vou repetir, 99854-2857. Obrigado pela grande participação e audiência. Doutora Emanuele, quais os períodos? A gente sabe que a gente está em abril, mas muitas dúvidas sobre isso, impressionante. Começou o ano e tal, mês 4, quais os períodos que os condôminos e o condomínio devem convocar as assembleias para prestação de contas e eleição de síndico? Orienta aí. Especialmente nesse período de pandemia, quando começou lá em 2020, saiu uma lei federal permitindo que os condomínios adiassem, né, permitindo a extensão da eleição do mandato do síndico, indo até outubro de 2020. Então, permitiu essa prorrogação da Assembleia e das deliberações. Mas tudo já se normalizou. É a obrigatoriedade do síndico prestar contas anualmente. Então, anualmente, o síndico tem que convocar uma Assembleia Geral Ordinária. Certo? Tem período assim? Pelo menos uma vez ao ano. E, geralmente, a própria convenção, ela estabelece que seja na primeira quinzena de janeiro ou, geralmente, até a primeira quinzena de março. Geralmente, a convenção estabelece. Por quê? Né? Mas tem que ser no mínimo uma vez por ano. No mínimo uma vez por ano. Porque, inicialmente, a gente fala em fazer a AGO no início do ano. No início do ano, a gente vai analisar a programação de pagamentos daquele ano, a programação de despesas do condomínio daquele ano. Então, fazer um AGO, onde vai ter a prestação de contas do síndico, onde vai ter a aprovação da planilha orçamentária e a eventual eleição de síndico, é obrigação do síndico e tem que ser feito anualmente, geralmente no início do ano. Mas a convenção vai estabelecer, a convenção em geral estabelece esse prazo de realização. E a dúvida que não quer calar, complementando aqui, muita gente perguntando,
se o síndico esquecer? Se o síndico esquecer, é obrigação do síndico, mas se o síndico esquecer, 1/4 dos condôminos pode fazê-lo, porque inclusive... Convoca uma assembleia específica, é isso? Convoca uma assembleia específica para a eleição de síndico, se for necessário, para destituição do síndico. O síndico que não presta contas, ele pode vir a ser destituído. Hoje, realmente, não existe mais o que dizia a lei de incorporação imobiliária, quórum específico para destituição. É necessário 1/4 dos condôminos convocarem a assembleia, mas com motivação de fazer a destituição de síndico. E pode ser feito em segunda convocação pela maioria dos presentes. Então, por isso que existe o Conselho Fiscal também, né? Exatamente, para fiscalizar, orientar os condôminos também, averiguar e acompanhar as contas do síndico. Perfeito, né? Perfeito. Tomina, muita gente aqui interagiu e uma das perguntas muito interessantes que a gente conseguiu selecionar de todos os telespectadores e internautas as portarias virtuais e os sistemas eletrônicos nos condomínios estão diminuindo os custos das despesas de pessoal, porque muita gente reclama que isso tem dado desemprego, em tese. Queria que o senhor explicasse aí para o telespectador. É sempre um grande conflito, Romulo. Toda vez que chega uma nova tecnologia, o mercado de trabalho em si ele tem que se adaptar e se adequar. E sim, inicialmente há uma questão de um desemprego, mas também há uma requalificação daquele funcionário que antes era, por exemplo, um porteiro e vai passar a ser um monitor, vai trabalhar numa empresa dessa, que às vezes acontece na empresa absorver aquela questão para uma monitoria, né? Mas, via de regra, é bom prestar atenção nessa questão das portarias virtuais, porque não é todo condomínio que deve ser implantada. A melhor prática diz que tem que olhar a questão de tamanho de condomínio. Um condomínio muito grande, com muitas unidades, em vez de você promover uma melhor segurança, você vai ter uma fragilidade na segurança. Então, todos esses critérios devem ser analisados. Um bom plano de segurança e adaptabilidade entre um regime e outro é primordial. Mas, uma vez sendo aceito, né, passado por uma assembleia específica, você está mudando todo um regime, né, de contratação, e vai ter geralmente investimentos, são investimentos caros, né, do material. Você às vezes tem que mudar todo o cabeamento para a questão das câmeras, você vai ter que melhorar uma banda de internet, tudo isso traz um custo. Então, inicialmente aumenta um pouco mais o custo, mas no decorrer do tempo, a experiência mostra que há sim uma redução nos custos de condomínio, principalmente nos custos com funcionários, e você terceiriza essa questão da segurança. Doutora Manuela, eu vou chamar um giro aqui, mas uma polêmica que sempre aparece aqui, só que dessa vez foi com mais intensidade, que é a questão de animais em condomínio e seus acessos em elevadores, áreas comuns, que tem incomodado. Tem gente dizendo que tem gente criando animais, cachorros e outros do tamanho de um leão. Aí eu fiquei assim com dúvida, sim. Mas vamos discutir daqui a pouco, viu? Isso. Melhor do que sonhar é ter a certeza de realizar. E aqui a gente ajuda sim vocês. Assista agora as oportunidades da Jampa Imobiliária. Veja. Você vai conhecer agora o residencial Central Park, no José Américo, com área de lazer completa, e quem vai te contar mais, inclusive qual o diferencial desse empreendimento, é Elton. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Isso mesmo, como a Bia falou, tá? 3 quartos, área de lazer completa, e o diferencial é a localização desse imóvel. Ele está localizado por trás da loja da Avan, próximo à Unip, próximo à Faculdade Federal. Então, para você que procura uma excelente localização, essa é a melhor opção para você. Tá? Não perde tempo, procura agora a nossa equipe e venha garantir a sua unidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem para a Jampa. E aí, o que está faltando para você realizar o seu sonho? Então, liga agora, entre em contato com a Jampa Imobiliária, seus corretores estão todos de plantão. E me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima.
você me segue, lá você interage comigo, manda mensagem direta, dá sugestões, seja para artigos, seja para matérias, seja para o programa. O que você precisar, a gente vai poder lhe ajudar e fazer a interação direta no Instagram, ok? E vamos para mais um intervalo, é só bem rapidinho, pode acreditar. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. As primeiras informações do dia, na hora do seu café da manhã, é aqui, na TV Tambaú SBT. Bem cedo, a Paraíba fica por dentro dos principais assuntos e acontecimentos com Mani Gomes e nosso time de repórteres. Informação, serviço e a sua interação garantida é aqui comigo. De segunda a sexta, às 7 da manhã, Tambaú da Gente Manhã. Em seguida, Marcão do Povo volta com as notícias do Brasil e do mundo com muita credibilidade. Vai chamando os amigos para ficar aqui conosco, porque aqui é a sua casa, aqui é a sua família. Me deixe fazer parte da sua. Liga para todo mundo e fala: vem ficar com o Marcão do Povo aqui na tela do SBT. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Primeiro Impacto. Compromisso com a comunidade. Jornalismo sério e informativo é aqui, na TV Tambaú SBT. Já estamos de volta e o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre... tem essa polêmica, novidades de ativismo judiciário. É brasileiro, claro. Vamos ver o que é isso, acompanha aí. Olá, meus amigos e amigas, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Prazer estar aqui com vocês de novo e hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão do ativismo do judiciário no Brasil. Todo mundo sabe que ativismo judiciário significa judiciário tomando decisões em lugar do legislativo. E é isso que acontece hoje no Brasil, lamentavelmente, principalmente por conta do nosso Supremo Tribunal Federal. E nós temos aí a Lei 14.216, que estabeleceu o impedimento, né, das desocupações de imóveis até outubro de 2020, né, por causa da pandemia, obviamente. Depois, a lei não foi renovada, obviamente, mas por força de decisão do Judiciário, ela continuou prevalecendo do STF até o final de 2021. E aí, mais uma vez, ela foi prorrogada até março de 2022, por ordem do Judiciário, e agora, outra vez, ela foi prorrogada por ordem do Judiciário para o dia 30 de junho de 2022. Isso realmente para o mercado imobiliário é muito negativo, porque traz uma insegurança muito grande para aqueles que trabalham no mercado de locação. Então o sistema Cofesse Cresce está trabalhando
para ver se a gente consegue sedimentar uma decisão a respeito desse assunto. O Congresso Nacional também está trabalhando para ver se a gente traz alguma tranquilidade para o mercado. Mas, infelizmente, a notícia é de que até o dia 30 de junho continuam impedidos as pessoas de serem despejadas de seus imóveis por falta de pagamento. Ou seja, um brinde aos maus inquilinos. Grande abraço para vocês, até a semana que vem. Lembrar o Poder Judiciário que nem todo inquilino ele é carente, nem todo inquilino ele é necessitado. Às vezes você dá chance ao oportunista de fazer com que o dono, o direito de propriedade, que é um direito constitucional, ele seja debelado. Mas vamos para frente. E damos continuidade ao bate-papo sobre pandemia da Covid-19 amplifica os conflitos em condomínio. Está esperando, sim, sua interação, sua interagir, mandar sua pergunta, colabora aqui enviando suas mensagens, seus beijos, seus abraços. Anota aí, bloco de notas do WhatsApp, o papel e lápis mesmo, 99854-2857. Obrigado pela grande participação. Bem, doutora Emanuela, como são as regras dentro do condomínio para a criação de animais e, claro, acessos às áreas comuns? Polêmica total sobre esse assunto. Sempre foi uma polêmica a questão da criação de animais em condomínio. Aumentou na pandemia porque a gente passou a conviver mais. Veio o home office, muita gente está trabalhando de casa. Então, a tolerância ficou menor também em relação a essa convivência. Mas, de toda sorte, o condomínio, para tudo, tem que visualizar o bom senso, certo? Para tudo no condomínio, todos os conflitos existentes, a gente tem que analisar caso concreto, utilizar do bom senso e sempre, como eu costumo dizer, os 3 S: saúde, segurança e sossego. Então, hoje, os condomínios não podem mais proibir, mesmo que tenha ainda na convenção, ele não pode ser acima da própria Constituição Federal. Como já decidiu o próprio STJ, o condomínio não pode simplesmente proibir a criação de animais, mas ele pode criar regras para a convivência com esse animal. Assim como deve ser respeitado quem quer criar um animal, deve ser respeitado quem não se sente confortável com o convívio com o animal. Um exemplo aqui, um condômino falando sobre a questão de cachorros, gatos e outros animais, e animais mais quietinhos e outros mais ferozes, e tamanhos maiores do que o normal. Uso de elevador, por exemplo, que é uma coisa que você vai tá ali, às vezes está com criança e às vezes tem um animal que deve usar focinheiro, não deve usar o de serviço. Qual é a sua orientação, mesmo que aquele condomínio não tenha regra? Se não tiver regra, sempre é tentar realmente o bom senso e analisar o caso concreto. Tratamos de um animal agressivo, de grande porte, ele deve sim usar focinheira nas áreas comuns enquanto transitar, visando a proteção dos condôminos. O tutor, ele deve proteger os demais condôminos para poder conviver e transitar nas áreas comuns. Então, não custa, por exemplo, estar com criança ali, pode haver um ataque, algo, dependendo do animal, claro. Então, tenta esperar, ou vice-versa, a pessoa que vai entrar, aguardar também, mas é direito, sim, utilizar o elevador. Agora, defendo os condomínios, por exemplo, tem 2 elevadores em funcionamento, destinar que seja para o elevador de serviço, os animais transitem por ali, para priorizar aquele ambiente, porque o elevador de serviço tem a questão da limpeza mais corrente do que o elevador social. Então, criar regras é permitido. Tudo tem que ser observado quando criar animais, se respeita a saúde, a segurança e o sossego. Então, se você tem um animal dócil, apesar de grande porte, não há porquê, motivação para o condomínio fazer a proibição. O condomínio ele vai interferir dentro da propriedade, desde que ofereça algum risco aos demais condôminos. Se não houver a limpeza adequada dentro do apartamento, por exemplo, o condomínio pode interferir, pode ser interpretado inclusive como maus tratos. Então, dentro do condomínio é sempre visar o bom senso, analisar o caso concreto para ver a possibilidade ou não da proibição daquele animal. A senhora falou algo que muita gente interagiu, que são 2 elementos. Primeiro, a questão de como o condômino deve transitar nas áreas comuns, até fora mesmo, na calçada,
com as questões das necessidades do animal. E a segunda, deixar o animal, vai trabalhar ou sai de casa, deixa o animal trancado, o animal às vezes fica chorando, fica gritando, fica fazendo algumas coisas. O que é que a senhora também aconselha? Não é obrigado o condômino a conviver no limite da tolerância, claro, além do limite da tolerância, com animais barulhentos. Então é a obrigação do condômino não deixar o animal sozinho, pode configurar inclusive maus tratos, tentar conversar com aquele condômino, tentar fazer um adestramento do animal. Então é possível sim você intervir na propriedade, intervir na criação daquele animal, desde que prejudique o direito do vizinho, certo? Então, em relação à limpeza do ambiente, tem que ser limpo também, não fora como dentro do apartamento. Enquanto transitar na área comum, o tutor tem que andar com uma coleira próximo a ele, para que o animal não fuja, não possa atacar outros moradores. Se o animal é realmente violento, usar a focinheira obrigatoriamente, né? Então, fazer a limpeza adequada, quando o animal transitar na área comum, fazer a limpeza de imediato, e ter esses cuidados para conseguir conviver dentro do condomínio com o animal, ter uma pacificidade dentro do condomínio. Porque a gente viu muito, né, doutor Vladimir? Nesses exemplos. Nessa pandemia, as pessoas adotarem muito hoje animais, né? Isso, uso de animais, o home office, mas muito importante que a doutora Manuela estava falando, se você se sentir incomodado, você precisa levar à administração condominial o conhecimento desse incômodo. Não adianta só você ir reclamar, porque o condomínio precisa, por exemplo, se for para tomar uma atitude de proibir ou de pedir que aquele animal seja retirado do ambiente, você precisa ter todo um registro dos incômodos causados, né? Saúde, sossego e segurança. Então, se você não evidencia isso, não aconteceu. Então, a gente reforça sempre, usem o livro de ocorrência do condomínio para anotar tudo, críticas, sugestões. É o canal de comunicação entre o condômino e o síndico. E o síndico, ele deve agir. Quando está registrado, ele deve no mínimo, agir. Todo dia ler se tem algum registro, né? E tomar as providências. Mas pegando essa deixa aí, muita gente com dúvidas, doutor Minar, sobre qual é a responsabilidade hoje de uma administradora, para que serve, o que é que o senhor pode dizer a quem tem interesse de contratar? A administradora condominial, ela é uma auxiliadora do síndico e da gestão do condomínio. O contrato dela é um contrato mandato. O que quer dizer isso? O síndico, ele transfere alguns poderes, algumas autorizações, como elaboração de planilha. Geralmente quem elabora a planilha orçamentária é a administradora, em conjunto com o síndico, analisando toda a questão das contas dos gastos que teve naquele ano, né, as projeções, os recolhimentos de tributos, das taxas de FTS. Então, é um contrato mandato. Se a administradora errar, quem erra é o síndico primeiro e solidariamente ou subsidiariamente a administradora. Então, é muito importante conferir a expertise das administradoras. E aqui em João Pessoa temos grandes administradoras com excelentes profissionais. É tomar um cuidado, fazer uma pesquisa de mercado, mas a administradora é quem vai fazer a gestão mínima do condomínio, a administração mínima, aquela questão de emitir folha, emitir boleto de pagamento, efetuar os pagamentos, organizar os pagamentos, gestão de documentos. Ela faz todo o papel como se fosse um setor administrativo do condomínio. E aí precisa ter algumas regras como adequação à LGPD, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e uma série de questões administrativas, né, de administração. Doutora Emanuele, o que fazer, né, o que pode ser feito quando o condomínio está com várias taxas de condomínio atrasado? Muita gente perguntou isso. É um tema que é corriqueiro de condomínio. Acabou se extrapolando ainda mais na pandemia, né? Cresceu bastante a inadimplência, com desemprego. Muita gente passou a ficar sem pagar a taxa de condomínio e o síndico ficou naquela: posso na pandemia executar, posso ingressar com ação judicial, mas é dever do síndico cobrar aos inadimplentes. É dever do síndico, inclusive, sob pena de má administração, aquele que não cobra aos inadimplentes. O próprio imóvel serve de garantia ou não? Serve sim, o próprio imóvel, a taxa de condomínio, primeiro, é um rateio de despesas. O condomínio, ele tem que ter essa consciência que está rateando as despesas
despesas do condomínio e ele tem a obrigação de pagar. E o próprio imóvel, como é uma obrigação próprio terreno, ou seja, atrelada ao imóvel, ele pode responder pelo débito. Então, se você não paga condomínio hoje, você pode ser executado. Existe um novo CPC, ele trouxe essa possibilidade que o condomínio antes tinha que entrar com ação de cobrança, provar ao judiciário que aquela taxa era válida e devida para poder ter uma sentença e executar com essa sentença. Hoje, a gente até atenta aqui a todos os condomínios a importância das assembleias e de deixar claro as atas das assembleias, onde determina o valor da taxa, seja ordinária ou extraordinária. Então, se você tem um condômino que está inadimplente, ele já é considerado inadimplente no primeiro dia seguinte. Mas é claro que a gente não recomenda que imediatamente o condomínio, por exemplo, execute. Costumo dizer que a melhor forma de combate à inadimplência é a conversa. É saber a situação do condômino, tentar atualizar o cadastro, porque muitas vezes está atribuído ao inquilino, o inquilino que fica recebendo, às vezes o proprietário nem toma conhecimento, só vem a tomar conhecimento numa eventual ação judicial, não está atualizado o cadastro. Então, o meio de debate, o meio de discussão maior para atender a inadimplência, tentar conversar. Não se conseguiu, então tenta cobrar mais uma vez, às vezes é um período que está específico, diferente, claro, daqueles condôminos inadimplentes reincidentes. Para isso, o próprio código prevê uma multa maior. Claro, os inadimplentes que estão em aberto com as taxas condominiais, eles estão sujeitos à multa de 2% e os juros moratórios previstos na convenção, que podem ir até 10%. Se a convenção não estabelecer um percentual, vai ser de 1%, conforme diz o Código Civil. Mas, além disso, dessas penalidades, tem também o Código Civil prevê a penalidade de até 5 vezes o valor da taxa condominial. Veja, são multas diferentes. Uma se trata de uma multa compensatória e outra de uma multa moratória. Moratória, aquela que diz que é de 2%. E a compensatória é essa que vai até 5 vezes. Quando você, um condômino, reiteradamente descumpre. Então, acaba que na planilha orçamentária a gente já nem conta com o rateio daquele condômino. Sim. Então, é possível sim você aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da taxa. Agora, o código prevê também um quórum para essa aprovação. Teria que ter 3/4 dos condôminos para aprovar essa multa. Perfeito. Dominar, uma das coisas que mais causa problemas por falta de conhecimento e causa conflitos é a figura do síndico profissional. Quem pode ser síndico profissional? Excelente pergunta, Romulo. A gente tem uma grande lacuna legislativa, porque o síndico, ele geralmente é o condômino que mora. A figura do síndico profissional está se assemelhando muito e eu creio que deve haver um regramento pelo Conselho de Administração, porque ele é o papel do administrador. Ele é o gestor, o administrador, ele tem que ter conhecimento de administração. Então, ainda não há esse regramento, então qualquer pessoa habilitada, nós aconselhamos que tenha alguma habilitação, alguma experiência em gestão, né? Mas qualquer pessoa pode ser síndico profissional. A gente vê muito advogado da área imobiliária sendo síndico profissional, muitos administradores de administradoras sendo síndico profissional, porque a administradora ela pode prestar 2 serviços, o de administração e o de síndico profissional. Vemos pessoas que abrem empresas só para prestar serviço de síndico profissional, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, mas o mais importante é ver se a pessoa tem essa expertise, né? E principalmente, se o síndico profissional tiver inscrição no CRA, aí é a certeza de que vai ter uma expertise ainda maior. Eu não estou entrando em qualidade, mas em expertise. Sim, por causa do registro no conselho específico. Aí o condomínio ainda vai ter mais segurança, porque você vai estar atrelado a um código de ética, você vai estar atrelado a uma série de boas práticas, do mesmo jeito que um advogado. O advogado precisa estar inscrito na OAB para poder prestar o serviço jurídico. Então, a dica que a gente faz não é obrigatório ainda, Romulo, mas eu creio que a questão da gestão condominial por um síndico profissional vai passar a ser regrada através do CRA, do mesmo jeito que a multipropriedade precisa de um gestor profissional, eu creio que mais levando para o lado do registro no Conselho de Classe. Perfeito. Doutora Manoeli, uma das polêmicas que mais chegam aqui a nossas perguntas, vários telespectadores aqui interagindo e nos internautas durante a semana, quais são as responsabilidades do condomínio na guarda dos veículos
nos estacionamentos, porque a pessoa acorda de manhã, vai para o seu carro, vê um arranhão, para lá vê alguém bateu e não viu. Qual é a responsabilidade do condomínio? A regra geral até por decisões do STJ é que o condomínio ele não se responsabiliza por furto ou avarias ocorridas nas áreas comuns, especialmente nas garagens. A gente tem visto muito, por exemplo, furto de bicicletas. Então, vai depender muito do caso concreto também para gerar uma responsabilidade para o condomínio. Primeiro ponto, a maioria das convenções ela traz uma cláusula excludente de responsabilidade. Ou seja, os condôminos eles convencionam que não vão ser responsáveis por eventuais furto ou roubo. Imagine o furto de um veículo. A gente compara geralmente com o furto de uma bicicleta e o furto de uma motocicleta, um furto de um veículo. Como seria? Será que todos os condôminos iriam arcar com essa responsabilidade? Em regra, o condomínio ele não tem o dever de guarda. Ele não tem o dever de guardar os bens dos condôminos, mas trazer um parâmetro que traga segurança para todos. Pelo menos apurar, né, os fatos. Né? Isso, a obrigatoriedade da administração é ou fornecer os serviços de câmera. O condomínio ele só vai realmente trazer a responsabilidade se de alguma forma ele contribuiu para aquela finalidade. Ou se a própria convenção prevê. Ou então, por exemplo, se o condomínio garante manobrista, segurança dentro do condomínio, de modo que venha a guardar, demonstrar que guarda os bens dos condôminos. Aí ele atrai para si essa responsabilidade. Ou mesmo se cobra alguma coisa extraordinariamente para esse serviço. Exatamente. Por exemplo, se um funcionário que fez esse furto, se ficar comprovado, o funcionário ele é preposto do condomínio, independente da responsabilidade pessoal, né, o condomínio ele se torna responsável. É totalmente diferente, independente da cláusula excludente de responsabilidade. E um adendozinho aqui, o que a doutora Manuela está brilhantemente falando, na cláusula excludente, não se aplica, por exemplo, se você não fez a manutenção de fachada e caiu alguma coisa. Porque aí é culpa do condomínio por falta de manutenção. Então, a gente traz sempre as manutenções devem ser feitas para que a convenção, nesse caso, por exemplo, possa ser totalmente validada. Porque se cai uma pastilha em cima de um carro, o condomínio vai ter que fazer. Ou se machuca uma pessoa, aí é o condomínio. Quando voltar, tem uma pergunta aqui que não quer calar. Muita gente falando se os funcionários precisam apresentar a guia completa de vacinação ou não. Mas vamos deixar para o próximo bloco, tá certo? As melhores ofertas, né, das maiores construtoras imobiliárias da Paraíba, você acompanha todo sábado com a gente, claro. Confira as novidades da construtora Aliança e também da construtora Guedes Pereira. Veja. No Barraia é verão o ano inteiro, ainda mais em Praia de Ponta de Campina. Camilo, o que a gente pode esperar desse lançamento? Pois é, Bia, é o super lançamento da Aliança em Ponta de Campina, como você falou, uma região extremamente desejada pelo paraibano, por quem curte o mar maravilhoso que só o Nordeste oferece. E o Barraia, como eu falei, é o lançamento da Aliança, são apartamentos que vão de 65 a 190 metros quadrados e você vai aproveitar toda a estrutura de lazer que já tem a assinatura da Aliança que o cliente conhece. Então, se você quiser saber mais sobre essa novidade, ligue agora para o nosso showroom, pois temos um time de imobiliárias parceiras a postos para te receber. Quem está procurando apartamento pronto para morar, sem burocracia e com muitos benefícios, pode encontrar tudo isso no Reserve Garden, né, Germana? Isso mesmo, Reserve Garden Residência é um empreendimento pensado em cada detalhe para você e sua família desfrutarem do melhor e mais completo no bairro dos Bancários. Empreendimento pronto para morar. Você que está aí ligadinho, está querendo sair do aluguel de imediato, o Grupo GP tem apartamentos prontos para morar, já avaliados pela Caixa esperando por você. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas. Nossos corretores estarão esperando por sua ligação. Curtiu os empreendimentos, né? Então, não perde tempo. Os corretores de imóveis da construtora Aliança e também da construtora Guedes Pereira estão te esperando.
Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você segue, eu sigo de volta e a gente vai interagindo por ali, tratando de assuntos específicos. Eu posso lhe ajudar a tirar dúvida, você me dá dicas sobre o programa, tem dicas de filme, tem uma série de assuntos que a gente pode interagir juntos. Me segue, tá? E a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Ó, neste sábado tô esperando você no nosso Povo na TV, é 12h30, tem Povo na TV, na tela da TV Tambaú SBT, tem atração musical e a gente vai fazer um programa pra você bem legal, não esqueça, Povo na TV, 12h30, espero você aqui de João Pessoa, a você do Brejo, Cariri, Sertão, Alto Sertão da Paraíba, tem Povo na TV, 12h30 neste sábado com você, tchau! Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? No portal T5, além de poder, acompanhar o nosso programa ao vivo, temos também o blog T5 Imóveis. Aí você vê aí, você entra lá, clica blogs, clica aí pra gente ver. Aí vai T5 Imóveis, clicou. Opa, ao vivo é isso. Aí aparece aí esse moço bonito. Então, aí assuntos bacanas. Lá eu atualizo todo dia, toda semana os conteúdos, que são interessantes da cadeia produtiva da construção civil, do mercado imobiliário, das novidades legislativas, tudo que afeta direto ou indiretamente as pessoas e o que pode ser informativo para o nosso dia a dia. Acesse lá, é informação na palma da sua mão, portal T5, a informação no seu tempo. O que você procura no imóvel? Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas você vai ver que não precisa escolher entre uma coisa ou outra. É possível sim ter tudo e num preço que cabe dentro do seu bolso. Como, Romulo? Então acompanhe aí o que os imóveis da FK Imóveis e também na Enolanda Construtora traz de novidades para vocês. Vejam. Você já conhece o Parque Cowboy, e todos os benefícios de morar em um condomínio fechado. Lançamos agora o residencial Safira, que é dentro desse condomínio. Priscila, bom dia. Bom dia, Bia. Já imaginou morar dentro de um condomínio fechado com todo conforto e segurança? Pois é, te apresento o Residencial Safira, que possui uma área de lazer sensacional, com tudo que você e sua família precisa. Área de lazer completa, piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia, espaço kids, espaço pet e o preço desse empreendimento sensacional. Térreo com área privativa exclusiva a partir de R$125 mil, com toda a documentação paga pela construtora. Você não vai gastar nada por isso, então corre e aproveita. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Cada vez que a gente vem aqui no Prime View tem algo novo, mais próximo da entrega. Thales, como está o andamento da obra? Estamos com andamento com ritmo acelerado.
Estamos já executando o revestimento externo na fachada, do 20º para baixo, né? Porque o prédio é muito alto. A gente dividiu em 2 etapas. Além disso, estamos executando a parte de alvenaria, revestimento interno, instalações hidrossanitárias, escadas, corrimão. Então, são muitos serviços que estão sendo atacados no mesmo momento, né? A parte de estrutura, estaremos finalizando a parte de estrutura nos próximos meses, né? Porque tem a parte de área de uso comum como a torre. Estamos concluindo todas essas etapas até acho que daqui a 2, 3 meses estaremos encerrando tudo. Então, dessa forma, estamos convidando todos vocês para virem visitar a nossa obra. Nós temos um escritório de vendas no próprio canteiro de obra, que vai lhe acolher muito bem. E é isso. Venha ver essa nova obra e de um acabamento espetacular. Viu como é possível, né? Entre em contato com o pessoal da FK Imóveis e também a N Holanda Construtora e garante essas oportunidades. Liga agora. Pandemia da Covid-19 amplifica conflitos em condomínios. É o tema que estamos aqui debatendo agora. Hoje eu estou com os advogados especialistas no direito condominial, Dr. Vladimir Minar e também a doutora Emanuele Araújo. Manda suas perguntas ao vivo aqui, 99854-2857. Obrigado pela grande audiência de hoje. Doutor Vladimir, vamos ver se a gente agora corre para muitas perguntas. Como, né, os condomínios podem exigir de seus funcionários que estejam com as vacinas da Covid-19 completas? Pode ou não pode? Como é que fica isso? Romulo, isso é uma grande polêmica, não só para condomínios, mas para todas as empresas. Temos regramentos do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, que eles são às vezes conflitantes, inclusive com questões de notas técnicas do próprio MPT. Então aqui vai um parecer muito mais para a segurança do condomínio do que reflita qualquer outra ideologia. O ideal é que para a segurança do condomínio sigam-se as normas dos Ministérios da Saúde e do Ministério do Trabalho. Então, que seja estimulado, né, o uso da vacinação, né, até para uma questão de manutenção do estado pandêmico em que estamos, e que se peça a comprovação. Não havendo a entrega da comprovação, notificação, conversa e diálogo para ver se consegue chegar a um denominador. Agora, a compulsoriedade é onde mora todo o perigo dessa questão, porque o Ministério do Trabalho ele considera como uma prática abusiva, mas o Ministério Público do Trabalho manda exigir. Então, cautela, conversa com o jurídico de vocês, dos condomínios, para ver a melhor saída de acordo com cada caso. Esse é o que a gente pode dizer com maior segurança para o condomínio. Doutora, o Nivaldo Ticiano da Torre, ele faz um texto grande. Em suma, ele tem uma dúvida entre decreto e nota técnica e o que é facultativo e não obrigatório nessa sistemática que ele contesta. Um texto bastante e não obrigatório, porque ele diz que tem nota técnica, diz uma coisa, decreto diz outra. Então, em suma, ele quer saber, quando tem o termo é facultativo e o outro termo diz não obrigatório, são as mesmas coisas, proíbe do mesmo jeito, como é que funciona essas proibições? Quando é facultativo, então é direcionado àquela comunidade ou a empresa, vai facultar o direito de escolher se vai seguir essa normativa ou não. Certo? E quando não é obrigatório, aí não pode a empresa fazer exigência, certo? Essa é a principal diferença. Facultativo, então fica a escolha deles, a utilização, e não obrigatoriedade, eu não tenho como compulsoriamente realmente obrigar aquela pessoa a trazer consequências, por exemplo, pela determinação de não utilização. Isso. É essa a grande diferença. Um telespectador do Gás, ele não quer se identificar, ele diz que mora num condomínio e seu vizinho vive de porta aberta direto, né? A porta do seu apartamento. Ele pergunta se isso é possível, não é? Por ser uma questão de acontecer, pode tirar ou não tirar a intimidade dos outros condomínios? Depende muito da convenção do condomínio. Tem algumas convenções que pedem que as portas fiquem fechadas
por uma questão de segurança, inclusive, né? Mas vai depender muito. Ele tem o direito de estar com a porta aberta? Tem. Agora, se a convenção disser que ele tem que manter a porta fechada, aí tem que levar para o síndico, para que o síndico peça. É muito comum manter a porta aberta, Romulo, e fugir o cachorrinho. Já aconteceu comigo, por exemplo. O cachorrinho da vizinha fugiu e mordeu minha empregada. Aí deu confusão e tudo. E no condomínio que eu morava era proibido ficar com a porta aberta. Mas a gente resolveu com uma conversa, botou aquela gradezinha, ela continuou com a porta aberta dela para correr o vento, aquele calor de uma pessoa. Porque também depende muito da convenção, mas a porta aberta em si, por si só, eu vejo só se a pessoa está fazendo algum ato que não seja, vamos dizer assim, republicano. Mas se ele está dentro da casa dele, a gente tem que fechar o olho e passar direto. O problema é que começa a incomodar. Então, o negócio é o bom senso. O limite, realmente. Agora é polêmico, porque a unidade da pessoa é o direito de propriedade, aí vai ser uma discussão jurídica meio polêmica, né? É o bom senso que vai ter que imperar. Uma telespectadora, ela diz o seguinte: pode criar sanções aos criadores de pet em condomínio quando seus pets fazem as necessidades no elevador e nos corredores do apartamento? Certamente. É possível, doutora Gana? Certamente. O condomínio ele pode intervir, os condôminos vizinhos podem intervir na criação dos animais ou realmente naquela conduta específica que é atribuída a responsabilidade ao tutor. Então é possível sim penalizar por não limpar o local, por não fazer a limpeza adequada, por não realmente levar o animal de forma adequada, de forma a prejudicar o sossego, a saúde ou a segurança dos demais moradores. Então é possível sim penalizar, sempre tentando conscientizar os condôminos sobre a convivência com aquele animal. Diferente, por exemplo, você deixa a porta aberta e o animal faz o que quer no rol social e acaba sujando, a pessoa não tem a limpeza adequada. Então veja que condomínio é muito questão de bom senso. A gente pode haver aplicação da pena de condomínio social em alguns casos. Com certeza. Vai crescendo, mesmo causado por um animal, por exemplo. Mas está sendo tão prejudicial para a convivência no condomínio que aí, no devido processo legal, no procedimento, pode vir a sofrer a pena por causa de um animal. Com certeza. Aqui, a Carmen, que mora no Bancário, ela disse que está assim, chateada, porque o seu vizinho bota na varanda cueca, calcinha e outras coisas que ela não vai citar aqui. É possível botar isso na varanda, mas segura aí, doutor Vladimir, para o próximo bloco, porque ela está aqui danada de segura um pouquinho aí, que daqui a pouco o doutor Vladimir explica. E é confusão, né, essas coisas, mas vamos deixar para o próximo bloco. Já me seguiu no Instagram? Segue lá que eu te sigo de volta. Por lá vamos interagindo durante toda a semana. @Rômulo Soares Lima. Clica no azulzinho ali, estaremos juntos, tá bom? E agora vamos para uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha, da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. A TV Tambaú SBT tem um cardápio recheado de programas especiais na hora do almoço. As principais notícias é com ele, Erli do Povo. Chega, meu povo! Porque aqui tem informação, tem prestação de serviço e a informação é ao vivo, é na hora que ela acontece. De segunda a sexta, às 11 da manhã e aos sábados, ao 12h30, o Povo na TV. Em seguida, saúde, diversão e dicas que facilitam o seu dia a dia. Nós deixamos as suas tardes mais topásticas. Além de muito entretenimento, tem informação e serviço pra você. Aí não podemos esquecer... babadinhos dos famosos, né? De segunda a sexta, à 1h10 da tarde, programa com você.
Logo após, Cristina Rocha mostra dramas familiares e ajuda como solucioná-los com o apoio de especialistas. Anaí, aqui o negócio tá feio, Anaí. De segunda a sexta, às 2h20 da tarde, Casos de Família. Jornalismo, entretenimento e diversão é aqui, na TV Tambaú SBT. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. Já de volta para te atualizar sobre as principais informações do portal T5. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A gente começa falando que João Pessoa realiza neste sábado a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando todos os públicos a partir dos 5 anos de idade. A vacinação acontece até às 4 horas da tarde e o serviço é oferecido em várias unidades de serviços da Saúde da Família, no Mangabeira Shopping e no Centro Municipal de Imunizações ali em Mangabeira. Neste último, exclusivo apenas para as crianças. Não é necessário agendamento para fazer a vacinação hoje, mas e além das doses para as crianças de 5 a 11 anos, também estão disponíveis as primeiras doses para públicos acima dos 12 anos e segundas doses para público acima dos 18 anos. Já a terceira dose fica ali para quem já tomou a Coronavac, a Pfizer, a Janssen ou a AstraZeneca com o período determinado desde a dose anterior, e a quarta dose apenas para indivíduos imunossuprimidos e idosos a partir dos 80 anos. Só para reforçar, Rômulo, essa campanha hoje que querem completar o esquema vacinal de quem ainda não finalizou, e aí, apesar dos números estarem baixos, a vacinação continua com esse dia D hoje, assim, até as 4 horas. Eu quero alertar você, telespectador, que a flexibilização chegou, mas a pandemia não acabou. A gente está com um problema sério na China. A China, ela está de quarentena total. Eu estava conversando semana passada com um amigo meu lá, brasileiro, fazendo uma conferência com ele, e lá até drone para saber se a pessoa não está saindo de casa, porque sair de casa, além de multa, pode ser preso. Então, por favor, aproveitem a se vacinarem, complete seu guia de vacina, não deixe que as pessoas esmoreçam, cobrem dos municípios, dos governos estaduais e também do governo federal, que intensifique essa grande salvação para a nossa sociedade, porque não é brincadeira, e se a gente vacilar, a doença pode voltar novamente. A China está aí de exemplo, onde começou tudo lá e ninguém acreditava que chegava no mundo, então só depende de nós, não é isso, Lucas? Exatamente. E eu agora mudando um assunto um pouquinho mais leve, porque sábado, Rômulo, e aí eu trouxe uma notícia sobre cerveja, porque João Pessoa ficou em segundo lugar entre as capitais nordestinas que mais consumiram bebida alcoólica, na verdade, em 2021. Na lista, que conta com as 27 capitais, o estado paraibano, a cidade paraibana, ficou no 11º lugar. Os dados são do Ministério da Saúde, uma pesquisa que eles fizeram para avaliar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, na verdade. E aí a capital paraibana ficou apenas atrás de Salvador, registrando 19,83% de consumo aí, né? O pessoal aproveitou a pandemia. Exatamente. Acho que foi a forma de conseguir levar. Foi vendo as lives e tomando a cerveja. Né? Mas aí também tem um pouquinho de moderação, né? Já que os dados são, inclusive, dessa questão do consumo abusivo. E engordar, né? Porque não é brincadeira, não. Cerveja, não pense que não engorda, não. Apesar de que agora tem sem muito, mas com moderação tudo se pode, né? Lucas,
Obrigado pelo grande ato que você faz de informar a todos os telespectadores e até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Quer a garantia jurídica ao fechar o negócio imobiliário? Nós temos parceiros que a gente confia, com toda certeza. Veja o que a Mais Construtora e também a MRV Engenharia apresenta para vocês. O Azimuth encanta quem conhece o projeto, é um ótimo empreendimento e perfeito para quem quer investir, né, Felipe? É verdade, Beatriz. A gente está aqui na melhor da Praia de Intermares, numa posição extremamente privilegiada, que é o pé na areia. A gente conta com unidades com preços bem interessantes, parcelas bem atrativas, que vai caber no seu bolso e com certeza vai te trazer um bom retorno. A gente espera aqui rentabilidade de até 1,2%, que está acima da média do mercado de João Pessoa. Então vem conhecer o Azimuth, conversa com a nossa equipe, que eu tenho certeza que vai ser satisfação garantida. O Jardim dos Corais fica no bairro do Altiplano e com uma vista incrível para o marzão da praia de Cabo Branco. Detalhes é com Márcio Barros. Bom dia. Bom dia, Bia. E é isso mesmo, pessoal. Compareça no nosso stand, verifique o nosso decorado virtual do mais novo lançamento, o Jardim dos Corais, localizado aqui no Altiplano, com condições únicas e uma oportunidade de investimento em um metro quadrado mais valorizado da região. Venha e verifique nossas condições. Não perde tempo, liga agora e garante a oportunidade de realizar o sonho da casa própria, junto com as construtoras imobiliárias e com toda certeza a segurança jurídica vai estar presente. E agora a gente continua a falar um pouco mais sobre a pandemia da Covid-19, amplificou em muitos conflitos condominiais. 99854-2857 é o nosso WhatsApp. Vamos ver se a gente consegue, né, doutor Vladimir? Muita gente aqui, a Maria, a Carmen, o João, dando exemplo de botar roupa e outras coisas na varanda. O que é possível, o que é que não pode, o que é que o senhor orienta aí? Bem, Romulo, essa questão de tudo que fica visível para fora do prédio vai estar regrada na convenção. Então, se você estende roupas de uma maneira que fique visível, esteticamente visível, ou pendura todos os letreiros, geralmente isso é proibido. Uma outra questão que a gente chama atenção é com relação à nudez ou a alguns atos feitos de maneira que ficou muito corriqueiro. Infelizmente, durante a pandemia, o pessoal acho que estava com tempo mais livre de noite, queria relaxar, começou a perder Tomava aquela cervejinha que a gente ficou em segundo lugar, né? Então, assim, a gente chama atenção porque a questão, uma é uma questão mais estética, e a outra você começa a entrar mais numa questão de pudor e numa questão legal e de até contravenção penal. A gente sempre chama atenção, né? Não é um lugar visível. Eu sei que existe uma série de questões de voyeurismo e tal, mas é mais polêmico. Então, o ideal é resguardar a intimidade do casal e em locais visíveis não expor nem intimidade e nem letreiros, faixas, o que quer que seja. Qualquer coisa, a gente tem uma praia aqui chamada de Tambaba, vamos aproveitar lá, fica lá, é mais cômodo, né? Justamente. É dever do condômino, né? É levar verdade. a moral, bons costumes, verdade. Integridade. Vamos lá, doutora Manuele. Muitos condôminos estão trabalhando em home office e ainda praticando dentro de suas unidades entregas de alimentos e outros tipos de comércio, tá? É possível que esse tipo de atividade em condomínios residenciais seja liberado ou não? Você fala na seara de comercialização Isso, ou realmente por exemplo, de recebimento de iFood? O que os telespectadores mandaram para mim é contando a história seguinte: tinha gente vendendo bolo, por conta da pandemia, perdeu o emprego, então foi fazer essa atividade, vender bolo, teve outros que foram fazer marmita, outros foram fazer coquetéis e outras coisas para fazer entrega, e o pessoal indo buscar lá no condomínio que é residencial. E o pior que falam aqui, que a pergunta a gente tem que resumir, é que usando o gás que é encanado e outras coisas do próprio condomínio.
veja como amplificou realmente. Tem muitos conflitos dentro de condomínio. E isso aí, às vezes a gente tinha um ou outro que conseguia realmente, na base do bom senso, da conversa, resolver. Mas acontece realmente, aumentou muito. E a discussão maior não é nem em relação ao consumo dentro do condomínio. Porque aconteceu, por exemplo, no meu prédio, uma vizinha passou, para a gente não sair, especialmente naquele período mais restrito, ela passou a fornecer para os vizinhos internamente. Sim. Mas não comercializando a unidade. Você tem que diferenciar realmente todos os condomínios não observar externo, o caso concreto, que é a mudança de destinação da unidade. A unidade tem fim residencial, então se a pessoa faz dali um ponto comercial, aí ele está modificando a destinação. Isso vai afetar, por exemplo, a segurança dos condôminos, a questão da rotina do condomínio. Por exemplo, se tem uma maior rotatividade de pessoas frequentando o elevador, frequentando a portaria, modifica totalmente a rotina do condomínio e pode afetar a segurança. E às vezes muitos prédios ainda não tem um gás encanado individual, é coletivo. Acaba onerando os demais condôminos. Tem aquela finalidade residencial e você que está fazendo o uso comercial está onerando os demais condôminos por fazer uma atividade comercial interna. Né? Aí o condomínio pode vir a intervir na seara patrimonial. Perfeito. Tomina, como intensificar as rotinas de limpeza das áreas comuns e outros ambientes no condomínio nesse período de pandemia? A gente sabe que muita gente, as pessoas descartavam máscara, uma série de coisas. Mas qual é o senhor, como advogado, que tem vários planejamentos condominiais, o que é que o senhor orienta nesse tipo de situação? Isso. E isso tem que ser prestado atenção, porque máscaras são materiais contaminados. Os condomínios, nesse tempo de pandemia, eles passaram a ter... Por isso que a Lei 11.717 trazia uma parte específica sobre acomodação de lixo e retirada do lixo. Então, sempre melhorar o EPI do condômino, do funcionário do condomínio, o zelador, dar um treinamento mais específico do manuseio do lixo. Em alguns casos, o pessoal pedia que colocasse a sacola com máscaras, com material contaminado numa outra cor, ou que avisasse, justamente para ter um maior cuidado no manuseio daquele lixo infectado, né, ou lixo infectante, que é o termo mais correto, porque é um condomínio residencial. No mais, seria a questão da adoção de agentes de limpeza com reconhecida eficácia. Por exemplo, um melhor uso do álcool a 70% nas superfícies, principalmente nas compactantes. Doutora Emanuela, muita gente aqui querendo saber, e é interessante, nesse período de pandemia, se aumentou o número de condôminos antissociais e o que fazer? Bastante. Realmente eram raros os casos que a gente via realmente de implementar uma multa por condômino antissocial. Eu posso dizer que na prática vi bastante. O que acontece? A gente na pandemia, muita gente passou a viver em home office, passou a ficar também mais intolerante, passou a observar também as práticas dos condôminos, que muitas vezes era passado por cima, não era reclamado. Então passaram realmente a notificar aqueles condôminos sobre o descumprimento das regras condominiais, e pode chegar esse condômino, a conduta antissocial, pode chegar a uma aplicação de multa de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Então realmente cresceu com a pandemia essa antissocial. Essa questão do condômino antissocial. LGPD, o que fazer rapidamente para orientar aos síndicos e aos condôminos? Ela se aplica aos condomínios e deve ser feito um plano de adequação através de profissionais adequados para isso. Porque, por exemplo, é muito comum hoje no condomínio, Romulo, você entrar através da digital, você ter o controle de acesso para os ambientes através digital. E tudo isso tem que ser resguardado de acordo com a lei. O síndico tem poder de negociar multa, juros? É obrigação do síndico cobrar os inadimplentes, inclusive multa e juros. Então, se ele dispensa essa multa e juros, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por isso. Só a ressarcir esses valores. Só a Assembleia pode dar um desconto. Ele pode parcelar, por exemplo. Pode parcelar, exatamente. Mas desconto. Retirada, o próprio Código Civil traz essa obrigatoriedade de cobrança. Tomina, muito obrigado pela sua presença, suas despedidas. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês, com você, Rômulo. Estamos à disposição sempre. Lembrando que há esperança sempre, pessoal. Um bom final de semana. Doutora Emanuela, muito obrigado.
obrigado e vamos trazer novamente vocês dois suas despedidas. Igualmente, Rômulo, obrigada a todos pela presença e participação e pelo convite. É uma grande honra também estar aqui com um profissional que muito admiro, ambos. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Nosso Tambaú Imóveis e Negócios de hoje chegou ao fim. Que pena, mas chegou, né? Mas você pode sim rever o programa de hoje e os programas anteriores no portal t5.com.br. Acessa lá. Semana que vem eu volto, claro. E desta vez vamos falar sobre um assunto polêmico. Dengue, zika, chikungunya e Covid-19 têm sintomas parecidos e podem ser confundidos. Tema polêmico, hein? Vou trazer para vocês. Grato pela sua audiência, um ótimo final de semana, uma maravilhosa dia de sábado, domingo. Descanse, viva bem e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Grande abraço.